Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu sou o Douglas Cabeça e hoje nós vamos falar sobre a definição do que é um texto. Para que a gente possa começar a interpretar melhor um texto, a gente precisa primeiro saber o que é que a gente está interpretando. O que é um texto? Você cresceu no prezinho, na escola, no ensino fundamental, no ensino médio e alguns até na faculdade, ouvindo a palavra texto, 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 texto. Agora, se eu pedir para você definir o que é texto, o que é texto? Você vai conseguir fazer uma definição precisa, clara, que mostre realmente o que é, para que você possa entender aquilo? Algumas pessoas podem conseguir, mas a grande maioria que eu já fiz essa pergunta nas aulas não foram respostas muito boas. Bom, a gente tem essa coisa de texto, e a primeira ideia que vem de texto, e é uma ideia errônea, é a ideia de que texto é um aglomerado de frases. Esquece isso. O texto é formado, sim, por frases. Essas frases formam parágrafos, esses parágrafos formam um começo, um meio e fim de um texto. Mas a primeira coisa é esquecer essa definição e vamos tentar buscar agora aí uma definição mais precisa e mais corrente de texto. Antes disso, a gente precisa começar a fazer duas consideraçõezinhas. A primeira consideração é que o texto não é um aglomerado de frases. É isso que a gente já tem que eliminar no nosso primeiro caso. Não é um aglomerado de frases. Então, você, na hora que for interpretar um texto, primeiro cuidado que você tem que ter é o de não tentar fazer uma análise parcial do texto. Como assim? Não tentar olhar frases soltas do texto e, a partir desta frase solta, já tirar conclusões. Porque cada parte do texto está interrelacionada com as outras. Uma parte do texto só tem um sentido completo quando eu confronto essa parte com outras partes. Esse confronto, essa comparação, esse momento de você analisar a parte com o todo, a gente chama de contexto. Dá uma observada legal no contexto. Eu já devo ter falado de contexto em outros vídeos, mas se eu não falei, eu vou falar ainda mais nos próximos vídeos que a gente vai tratar. Porque interpretação de texto sem levar em consideração o contexto não é interpretação de texto. Eu acho que se existisse uma frase que resumisse o que é interpretar texto, essa palavra, na verdade, nem frase, uma palavra seria contexto. Interpretar texto é tomar cuidado com o contexto, é olhar esse texto como um todo, dentro do que foi dito e dentro do que está implícito, dentro do que não está dito. Contexto, você entende, então, a soma de todas as partes, ou melhor dizendo, a articulação semântica, a articulação de sentido que cada parte exerce uma sobre a outra dentro de um texto. Parece complexo falando assim, mas com o tempo, com a prática, a gente vai fazer isso ficar mais claro. Entenda também que o contexto, ele faz parte do ambiente onde esse texto foi escrito e tudo mais. Então é algo muito maior. Então a primeira consideração é essa. Olhe o contexto, esquece que um texto é um aglomerado de frases. O texto não é um aglomerado de frases. Cada frase de um texto está inserida em uma unidade maior. Essa unidade maior é o nosso contexto. A segunda consideração é que todo o texto está inserido dentro de um debate mais amplo da sociedade. Todo texto, por mais que ele venha com um discurso de neutralidade, ele sempre vem para marcar a posição dentro de um debate maior, seja qual debate for.
mas ele sempre vem para marcar uma posição dentro desse debate maior. Então, segunda consideração é isso: todo texto está inserido em um debate maior dentro da sociedade. Isso implica em duas outras coisas. A primeira coisa é que todo texto ele não é algo isolado. Um texto ele não é algo isolado, neutro, sozinho na sociedade. Então ele não é isolado. Os textos não são ilhas, né? Os textos eles não são ilhas. E a segunda consideração dentro dessa consideração é de que o texto não é o produto da individualidade de cada um. Então, quando você produz um texto, as coisas que você coloca nesse texto não são produtos de toda a sua individualidade. Na verdade, você é um produto social, você vive num meio social, esse meio social te afeta, você foi educado por determinadas escolas, você vive numa determinada cultura, você tem um determinado repertório que você foi adquirindo com as suas experiências de vida. Então, na hora que você coloca isso no papel, isso não é algo isolado e isso não é produto de sua individualidade apenas. Ela tem uma coisa maior por trás de tudo isso. Então, esquece a ideia de individualidade. Então, essas duas primeiras considerações têm que estar bem claras na nossa cabeça para a gente chegar à nossa definição de texto. A definição do que é um texto de uma maneira bem ampla, ela tem 3 partes, né? Cada uma dessas partes traz uma ideia muito importante. A primeira parte está relacionada ao que a gente acabou de falar, que um texto ele precisa do seu contexto para fazer sentido. Ele não é um aglomerado de frases, cada frase está ligada à outra. E a última parte aqui, ela está ligada ao debate mais amplo que o texto produz. E a do meio é algo um pouco mais estrutural do texto. Então, a primeira parte da definição de um texto é de que o texto ele tem que ser analisado na totalidade. Então, a palavra é totalidade. E essa totalidade é dotada de sentido. Então, o texto é uma totalidade. Então, o texto é uma totalidade dotada de sentido. Então, você tem que olhar o todo o contexto, todas as frases e a relação que tem cada frase uma com a outra para atribuir o sentido. Um texto, ele tem um começo, um meio e um fim. Então, um texto tem um início, né? Algo que começa a apresentar esse texto, que a gente chama de primeiro branco, e tem um fim, que é a hora que você põe um ponto final e você disse ali o que você queria dizer naquele momento, naquele texto. O autor disse o que ele queria dizer naquele momento, naquele texto. Então, é o que a gente chama de segundo branco. Então, um texto ele tem um primeiro branco e um segundo branco. Então, é como se cada branco fosse uma parede. O texto está dentro dessa parede, está dentro desse início e está dentro desse fim. Então, ele tem um começo, um meio e um fim. Ele está contido dentro da primeira palavra que você coloca e do ponto final, lá no finalzão do texto. Então, o texto tem um início e fim. E, por fim, como um texto é um debate social, é um debate mais amplo na sociedade, é algo que está inserido dentro da sociedade, ele não é algo isolado, ele não é um produto da individualidade exclusiva de cada pessoa. Ele, então, ele traz para a gente, então, uma ideia de que todo texto foi produzido por alguém, por uma pessoa. Essa pessoa é um ser humano que tem questões psicológicas, que tem questões biológicas, que tem questões sociais, históricas
ideológicas, culturais, que fazem com que ela apareça nesse texto dessa forma. Então a gente fala que todo o texto foi produzido por uma pessoa e essa pessoa ela está num determinado local, num determinado país, cidade, num estado que tem as suas culturas, as suas questões sociais. Se essa mesma pessoa estivesse em um outro local, uma outra cultura, talvez esse texto seria completamente diferente. Então essa pessoa, esse indivíduo, produz esse texto num determinado local e num determinado momento histórico. Porque se essa pessoa tivesse nascido há 500 anos atrás, ela escreveria um texto diferente, ela trataria até de temas e questões diferentes, ou abordaria de maneira diferente. Então o texto, como ele é um debate social, não é isolado, não é produto da individualidade, ele foi produzido por uma pessoa em um local, num determinado tempo histórico, num determinado momento histórico. Então, é isso que é a definição de texto, uma definição mais formalzinha, mais ampla, e a gente precisa já começar a entender isso. Então, o texto, ele é um total, ele é um todo dotado de sentido, então ele só faz sentido se for analisado como um todo. Ele tem um início e tem um fim, e ele foi produzido por uma pessoa, por um ser humano, que está num determinado local e num determinado momento histórico. Vamos fazer uma análise de um textinho curtinho, rapidinho, só para a gente tentar observar essas questões, um textinho do Mário de Andrade. O texto do Mário de Andrade é esse aqui, ele se chama Meu Engraxate, então eu vou ler rapidinho. É por causa do meu engraxate que ando agora em plena desolação. Meu engraxate me deixou. Passei 2 vezes pela porta onde ele trabalhava e nada. Então me inquietei. Não sei que doenças mortíferas, que mudanças para outras portas se pensaram em mim. Resolvi perguntar ao menino que trabalha na outra cadeira. O menino é um retalho de hungarês, cara de infeliz, não dá simpatia alguma. E tímido, o que torna instintivamente a gente muito combinado com o universo no propósito de desgraçar esses desgraçados de nascença. Está vendendo bilhete de loteria, respondeu antipático, me deixando numa perplexidade penosíssima. Pronto, estava sem engraxate. Os olhos do menino chispeavam ávidos, porque sou dos que ficam fregueses e dão gorjeta. Levei seguramente 1 minuto para definir que tinha de continuar engraxando sapatos toda a vida minha, e ali estava um menino que, a gente ensinando, podia ficar engraxate bom. Mário de Andrade. Vamos lá. Então, primeira coisa, você não pode analisar o texto de maneira fragmentada, o texto só faz sentido como um todo. Quer ver só um exemplo? Imagina essa primeira frase aqui, ó. O primeiro parágrafo, a hora que ele fala que ele perdeu o engraxate, olha, essa plena desolação. Se você analisar só isso aqui, você fica imaginando que o autor, ele ficou triste por quê? Ele está em plena desolação por quê? Porque o engraxate dele o deixou, ele está com saudade de um menino, ele dá de uma amizade, provavelmente algo maior ali. E na hora que você confronta esse primeiro parágrafo que pareceu uma coisa, com o último parágrafo que, não, na verdade ele tinha que engraxar o sapato, por isso que ele estava preocupado, ele gostava do menino, porque engraxava bem o sapato dele, mas o outro, se ensinando, ele pode se tornar um bom engraxate. Percebeu que na hora que eu confronto esse primeiro com o último parágrafo aqui, eu percebo que a verdadeira intenção dele não é, a verdadeira desolação dele não é o fato dele ter perdido um amigo, mas sim o fato dele ter perdido alguém que prestava um serviço para ele. Um serviço que ele gostava. Percebeu?
Ó, o texto ele tem um início e tem um fim, né? Ele começa aqui e ele termina aqui. Por isso que tem aquela segunda definiçãozinha, a segunda parte da definição, que é mais estrutural. Bom, e para finalizar, nós temos que lembrar que esse texto ele foi escrito por uma pessoa, num dado local, num dado tempo histórico, num dado momento histórico. Isso implica que o texto está dentro de um debate mais amplo da sociedade. Fica meio óbvio na hora que você faz esse confronto entre as partes do texto que o que o cara tá discutindo aqui é sobre o individualismo e sobre as relações de interesse, né? Essas relações de interesse que a sociedade é movido, ele tá tentando fazer uma crítica a esse movimento da sociedade de que as coisas na sociedade são movidas pelas relações de interesse, né? Fica claro que ele não tinha interesse nenhum pelo outro engraxate. Ele fala o tempo inteiro no texto, né? Olha lá na hora que ele fala que o menino era tímido, era um retalho de hungarês, cara de infeliz, não dá simpatia nenhuma. Então perceba que pelo outro menino ele não tem nenhum elogio, ele não tem nenhum afeto num primeiro momento. Ele só mostra que no final, beleza, esse menino vai servir para mim se eu ensinar ele a ser um bom engraxate. Então ele está mostrando essa coisa das relações de interesse que existem na sociedade. Então perceba que o texto ele está dentro, por mais que não pareça, né, numa primeira leitura, numa leitura superficial do texto, não, está sendo um textinho bonitinho e tal. Mas na verdade é um texto que está inserido dentro de um debate maior na sociedade, aonde foi feito por um ser humano, dentro de um local, dentro de um momento histórico. Ok? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para divulgar o nosso trabalho, coloca nos seus favoritos para você fazer uma revisão lá no futuro. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para que você possa receber todas as nossas novidades. E a gente se vê num próximo vídeo. Forte abraço!